Alô pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a origem da vida, abordando assuntos como biogênese e abiogênese, hipóteses para a origem da vida e para a evolução do metabolismo. Vamos lá! Os primeiros indícios de seres vivos em eras geológicas passadas datam de 3,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente 1 bilhão de anos após o surgimento da Terra, e são formados por microfósseis encontrados em rochas. Mas como esses organismos teriam surgido? Até o século XIX, muitos cientistas acreditavam que os seres vivos surgiam espontaneamente a partir da matéria bruta, hipótese conhecida como geração espontânea ou abiogênese. Mas desde o século XVII, alguns pesquisadores já questionavam essa ideia. Um deles foi Francesco Redi, pesquisador do século XVII, que, observando a origem de vermes em corpos em decomposição, propôs que moscas eram atraídas pelos corpos e depositavam neles seus ovos. Esses ovos eclodiam e davam origem às larvas, ou seja, as larvas não surgiriam da carne, mas da eclosão de ovos antes lá colocados. Para testar sua hipótese, ele conduziu um experimento bastante simples. Colocou pedaços de carne crua em 2 grupos de frascos, um vedado com gaze e um aberto. Se as larvas surgissem por geração espontânea, elas deveriam ser encontradas em ambos os frascos após algum tempo. Porém, o que ele observou foi que as larvas só eram encontradas nos frascos abertos, o que corroborava sua hipótese. Esse experimento conseguiu reforçar a teoria da biogênese, segundo a qual todo organismo surge de um organismo pré-existente. Com a descoberta dos micro-organismos em 1683 por Anton von Leeuwenhoek, alguns cientistas voltaram a defender a abiogênese para explicar sua origem. No século XVIII, uma das pessoas a defender a abiogênese foi John Needham, pesquisador inglês. Needham realizou vários experimentos em que fervia frascos contendo substâncias nutritivas, tampava-os com rolhas e os deixava em repouso por alguns dias. Ao examinar essas soluções sob o microscópio, ele ainda percebia micro-organismos. Sua explicação foi que esses micro-organismos teriam surgido por geração espontânea devido à força vital contida na solução nutritiva. Algum tempo depois, Lazzaro Spallanzani, um sacerdote católico e fisiologista italiano, repetiu os experimentos de Needham com algumas modificações e obteve resultados diferentes. Ele colocou uma solução nutritiva em balões de vidro, fechou-os hermeticamente e só depois ferveu. Ao analisar o conteúdo, não observou micro-organismos. Ele argumentou que Needham não havia fervido a solução por tempo suficiente para esterilizá-la, e Needham respondeu que ao ferver o caldo por muito tempo, Spallanzani havia destruído a força vital. Needham saiu fortalecido dessa discussão, pelo menos até o século XIX, quando Louis Pasteur, um cientista francês, desenvolveu um experimento em que colocou um líquido nutritivo, tal qual Needham e Spallanzani, em um frasco de pescoço longo e depois estirou esse pescoço, formando um tubo fino e curvo. Em seguida, ele aqueceu a solução e deixou o balão resfriar. Não foi observado o crescimento de micro-organismos na solução, mas, ao quebrar o pescoço do frasco, ele observou o desenvolvimento de micro-organismos. A explicação para isso foi que, durante a fervura, a água teria condensado no tubo e formado uma barreira para a entrada de micro-organismos. Porém, quando o tubo era quebrado, os micro-organismos passavam a ter livre acesso ao caldo nutritivo e se desenvolviam. Após esse experimento, a biogênese ganhou força e passou a ser aceita no meio científico. Ao ganhar força, a biogênese gerou outra questão. Se todos os organismos surgem de um pré-existente, como surgiu o primeiro ser vivo? São 3 as principais hipóteses que tentam responder a essa pergunta: a panspermia, o criacionismo e a evolução química. A panspermia, ou origem extraterrestre, propõe que a vida não teria surgido na Terra, mas em outros planetas, e teria sido trazida para a Terra na forma de esporos e formas de resistência através de meteoros. Essa hipótese não é muito esclarecedora, já que ela apenas transfere o problema do surgimento da vida para outro lugar. O criacionismo tem forte cunho religioso e propõe que os seres vivos teriam sido criados individualmente por uma divindade. O criacionismo também defende a imutabilidade das espécies, isto é, cada espécie teria sido criada da forma como é hoje. Por fim, a origem por evolução química sustenta que a vida deve ter surgido a partir de associações entre moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas, que acabaram se organizando e formando os primeiros seres vivos. Essa hipótese foi proposta no início do século XX por Oparin e Haldane, e é nela que vamos nos aprofundar a partir de agora. Alexandre Oparin, um biólogo russo, e John Haldane, biólogo britânico, trabalhando independentemente,
propuseram que os primeiros seres vivos teriam surgido a partir de moléculas orgânicas formadas na atmosfera primitiva da Terra e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas. Eles afirmavam que, primeiro, na Terra primitiva, as erupções vulcânicas eram muito frequentes e liberavam grande quantidade de gases e partículas para a atmosfera, que era formada por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Segundo, a Terra estava passando por um processo de resfriamento que permitiu o acúmulo de água nas depressões da crosta, formando os mares primitivos. Terceiro, descargas elétricas e radiação forneciam energia para a reação entre algumas moléculas na atmosfera, formando moléculas maiores e mais complexas, as primeiras moléculas orgânicas. Quarto, as moléculas orgânicas começariam a se acumular nos mares, formando uma sopa nutritiva. E quinto, essas moléculas então começariam a se agregar, formando coacervados, que não eram seres vivos, mas uma organização primitiva das moléculas orgânicas, semi-isoladas do meio. Para os pesquisadores, as primeiras células poderiam ter se formado a partir de sistemas como os coacervados, que teriam sido envoltos por uma camada de lipídios e posteriormente poderiam englobar ácidos nucleicos e adquirir a capacidade de se reproduzir. Em meados do século XX, Stanley Miller e Harold Urey construíram um aparelho que simulava as condições atmosféricas primitivas propostas por Oparin e Haldane. Nesse aparelho, a água era fervida, gerando vapor de água que ia para um compartimento em que também havia amônia, metano e gás hidrogênio. Essa mistura era então submetida a descargas elétricas. Em seguida, havia o resfriamento da amostra resultante e os compostos nela presentes podiam ser analisados. Miller conseguiu detectar moléculas orgânicas como alguns aminoácidos. Esse resultado corrobora a hipótese de Oparin e Haldane, mostrando que é possível haver formação de moléculas orgânicas simples a partir de moléculas inorgânicas sob condições específicas. Mas é importante destacar que os resultados não foram além, isto é, eles não demonstraram a formação de coacervados ou quaisquer tipos de sistemas mais complexos. Para darmos continuidade, vamos considerar que o problema da formação do primeiro ser vivo foi resolvido. A próxima questão é: como ele obteria matéria e energia para sobreviver? Existem duas hipóteses que tentam responder a essa pergunta. Vamos começar com a hipótese heterotrófica. Segundo essa hipótese, os primeiros organismos eram muito simples estruturalmente, de modo que as reações químicas em suas células também deveriam ser simples. Como eles viviam em um ambiente aquático, rico em substâncias nutritivas, provavelmente eles se aproveitavam dessa fonte de energia, ou seja, deveriam ser heterótrofos. Como não havia oxigênio na atmosfera, os primeiros organismos deveriam ser, além de heterótrofos, anaeróbios, realizando fermentação. Paralelamente, as condições na Terra estavam mudando e a síntese pré-biótica de matéria orgânica estava reduzindo, o que representa aumento da competição entre os heterótrofos anaeróbicos. Nesse período, novos organismos devem ter surgido, capazes de captar luz solar com auxílio de pigmentos e de utilizar o gás carbônico em excesso na atmosfera para produzir seu próprio alimento orgânico. Surgiriam os primeiros seres autótrofos fotossintetizantes. Com o passar do tempo, os organismos fotossintetizantes aumentam a concentração de oxigênio, permitindo a sobrevivência e a proliferação de organismos que haviam desenvolvido vias metabólicas complexas, capazes de utilizar oxigênio para degradar alimentos, os heterótrofos aeróbicos. De forma simples, a hipótese heterotrófica sugere o seguinte caminho evolutivo. Primeiro teriam surgido os heterótrofos anaeróbios, que realizavam fermentação, em seguida, os autótrofos fotossintetizantes e, por fim, os heterótrofos aeróbicos, que faziam respiração celular. A hipótese alternativa à heterotrófica, como vocês podem imaginar, é a hipótese autotrófica, que vamos ver agora. Alguns cientistas argumentam que a vida não deve ter surgido nos mares rasos e quentes, como sugere a hipótese heterotrófica, uma vez que a superfície terrestre nesse período era altamente instável, sofrendo, por exemplo, com a colisão de meteoritos. Assim, a vida deveria ter surgido em mares profundos, mais protegidos. Em 1977, foram descobertas fontes termais submarinas que abrigavam bactérias autótrofas quimiosintetizantes. Isso levantou a possibilidade de que a vida teria surgido nesse tipo de ambiente, com seres autótrofos quimiosintetizantes que utilizavam enxofre para gerar energia. Segundo essa hipótese, o caminho evolutivo teria sido então: primeiro os autótrofos quimiosintetizantes, depois heterótrofos anaeróbios que realizavam fermentação,
seguidos os autótrofos fotossintetizantes e, por fim, os heterótrofos aeróbicos que realizavam respiração celular. Essa hipótese introduz um novo elemento, as bactérias quimiosintetizantes, mas o caminho e a lógica a partir do surgimento dos organismos heterótrofos anaeróbios são os mesmos da hipótese heterotrófica. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui e até a próxima.